Olá, shalom, shalom. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Aviva. Nós estamos aqui, meu nome é Roberta Ribeiro e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a minha amiga, parceira, que já foi paciente, hoje é uma mentorada, Priscila Mangini, uma influencer aqui da cidade de Jaú, empresária, mãe de dois, casada. Né, Pri, seja muito Sim. bem-vinda, é um prazer, é uma honra ter você aqui nesse primeiro episódio do nosso podcast. Pelo direcionamento do Espírito Santo, né, nós estamos aqui e hoje a Pri vai falar um pouquinho sobre o secreto com Deus. Nós vamos falar sobre o secreto com Deus, como que é essa vida, né, fora dos palcos, quando é que o Senhor ele nos separa, ele nos chama para o secreto para nos preparar para algo maior, para um propósito maior. E a Pri, ela já tem essa experiência aí de influencer, né, Pri? Sim. Então a Pri vai falar um pouquinho pra gente como que foi essa experiência para ela hoje. Shalom, shalom. É um prazer estar aqui com você, Roberta. E é isso. Como a Roberta disse, eu sou mãe de dois, empresária, influencer já faz 5 anos e estou vivendo aí esse momento ainda no secreto com Deus. Está sendo algo novo para mim e uma experiência incrível. É, como que eu posso dizer, há 5 anos vivendo aí, mostrando a minha vida, falando sobre tudo nas redes sociais. Aí chegou um momentinho que Deus falou: não, agora você vai se esconder, você vai ficar na sua casa, no secreto, que agora eu vou falar com você. E tá sendo incrível essa experiência. Glória a Deus. É diferente, né, Pri? Porque você vem desse ambiente onde você é muito acostumada com a comunicação, né? Tem Sim. aquelas pessoas que estão acostumadas a ficar no quietinho mesmo, não quer aparecer, né? Eu sou uma delas. Eu não queria aparecer, eu não queria entrar em destaque, em evidência, né? Mas parece que quando a pessoa não quer, aí Deus fala, vai, né? E quando a pessoa é muito nesse fluxo de comunicação, do se envolver com as outras pessoas, Deus ele separa um pouquinho, fala, peraí, deixa eu te tratar, deixa eu cuidar de você, deixa eu falar com você no secreto, né? Porque Sim. a gente é na frente das outras pessoas o que ele faz com a gente no secreto, né, Pri? Sim. Então, às vezes, quando a gente vai entrar em destaque sem antes falar com o Senhor, o que sai ali não edifica outras vidas, né? E só alimenta dor, só alimenta ferida, né? Que no seu caso você pode até contar um pouquinho sobre o que representava isso para você, né? Sim. Esse a todo momento passar para as pessoas o que você tá vivendo, o que você estava fazendo. Sim, eu acho até interessante, Roberta, porque assim, eu sempre fui uma pessoa tímida, nunca esteve nos meus planos aparecer em redes sociais, virar uma influencer. Eu vejo muito a mão de Deus aí na minha vida, porque depois de uma experiência bem dolorosa, eu resolvi aparecer do nada das redes sociais e foi incrível que foi tudo muito de repente, através de um stories aí começou a puxar muitas coisas, como eu falei, eu trabalho no comércio, então ali as pessoas que me conheciam ali já começou a me seguir, já começou a gostar do meu conteúdo. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que que eu estou fazendo aqui? O interessante é que nesse momento de aparição nas redes sociais, foi um momento em que Deus deu um despertar na minha vida. Por mais que eu não estava ainda completamente rendida aos pés dele, foi um despertar, porque ali eu comecei também a trabalhar, a falar um pouquinho do que Deus já estava fazendo na minha vida, né? Porque eu tenho testemunhos muito grandes. Então eu comecei a falar, então começou a aparecer vários e vários seguidores, e aí me nomearam a influencer. E quando não, eu estou ali todo dia, toda hora, mostrando tudo, falando da minha vida. E o interessante é que é assim. Hoje eu estou vivendo esse momento no secreto. Eu acho até interessante porque muitas pessoas começam a me seguir porque alguém fala, ah, ela é influencer, e hoje não vê eu postando praticamente nada mais. Mas é que eu estou naquele meu momento realmente com Deus, sabe? E quando eu quero aparecer, eu escrevo. Eu apareço lá, não mais assim, sabe, mostrando meu rosto, mas eu coloco lá algo escrito. E a experiência que eu tive nas redes sociais é que eu aparecia muito ali para ter a aprovação das pessoas. É. Sabe, eu tive uma infância difícil,
Eu tive um pai alcoólatra, então eu tive muita ausência do meu pai. Chegou um momento que eu tive também muita ausência da minha mãe. Então, quando eu me deparei nas redes sociais com todo mundo em volta, sabe? Falando, nossa, você é um máximo, Pri. Eu adorava aquilo. Então, muitas das vezes nas redes sociais mesmo, eu não tava legal, não tava bem, mas eu tentava aparecer ali que tava tudo bem, tudo ok, só para que as pessoas viessem, me elogiassem, me dava aquele calor, aquele carinho, aquela atenção. Só que chega um momento em que Deus ele mostra que não é bem assim, né? Não é bem assim. E fiquei 5 anos aí nessa vida, mostrando, às vezes, até realmente o que eu não era, sabe? Me fantasiando. Esses dias mesmo eu comentei lá nos stories que para mim tá sendo um prazer hoje não ter mais o peso de querer aparecer nas redes sociais, sabe? Não, eu preciso agradar as pessoas, eu preciso agradar meus seguidores, eu preciso mostrar que tá bem. E o que eu achava muito interessante é que quando eu aparecia nas redes sociais e eu mostrava algo, quando eu não estava ali, as pessoas me chamavam e falavam, eu quero ser igual a você. E teve uma vez que uma pessoa falou isso pra mim e eu falei assim, mas como que ela quer ser igual a eu? Ela não tem noção de como que eu sou. Eu não sou isso, sabe? Muitas vezes eu recebia muitos elogios que realmente eu não era aquilo. E aquilo começou a doer dentro de mim. Eu falava, Senhor, eu não quero ser mais uma influenciadora para mostrar algo que eu não sou. Se eu estou aqui, foi porque em todo momento eu entendi que era um propósito de Deus estar ali. Por mais que eu não estivesse focada, sabe, em estar debaixo dos planos dele. Mas eu não. Começou a chegar um momento em que Deus começou a me incomodar. Eu não queria mostrar o que eu realmente não era. Eu não queria me fantasiar, mostrar que estava tudo bem e depois desligar o celular e viver naquela depressão que eu estava. Então foi um momento bom e também foi muito difícil estar Sim. ali, sabe? Mostrando o meu dia a dia, querendo a aprovação de todo mundo. Porque é aí que entra, né? A influência é uma ferramenta de Deus. Deus quer Sim, usar a nossa influência, né? Em favor do nome dele, no reino dele, sim, né? Mas o que que acontece? Quando você usa essa influência como uma máscara, é aí que entra o questionamento, né? sim, Perde-se o propósito do para quê, do porquê fazer isso, né? E sim. tem que ter um porquê, tem que ter um propósito, tem que ter uma missão, senão Uhum. perde o É. sentido, né? E o que eu achava muito interessante é que muitas das vezes eu recebi muitos testemunhos de pessoas que se chegaram aos pés de Jesus através das minhas redes sociais. Eu tenho, assim, testemunhos lindos, de verdade, através dos vídeos que eu fazia, muitos vídeos, né? Evangelístico. E teve um até que me chamou muita atenção. Eu tô aí no evangelho há 18 anos. Só que eu falo que hoje eu vivo o verdadeiro evangelho. Hoje, há um ano, eu comecei a conhecer o verdadeiro evangelho. E tem uma seguidora minha que ela relatou que ela viu um vídeo meu e através daquele vídeo ela se ajoelhou ali e pediu perdão para Deus, falou que precisava voltar para a igreja. E ela fala para mim, Pri, eu estava passando na rua e a primeira igreja que eu vi, eu vou entrar. Ela falou, eu vou entrar. Ela, e quando eu entrei, eu vi você. Ela falou, eu não acreditei na hora que eu vi aquilo. Ela falou assim, é aqui que eu tenho que estar. E hoje ela é pastora. Olha, O marido dela, ela conheceu o marido na igreja também. Eles são pastores junto. E o que que acontece? A vida dela falou muito comigo. Eu falei, Senhor, chegou um momento antes mesmo de eu procurar você, né? Ela já estava sendo nomeada. Eu vi ela sendo ungida aos cargos até chegar a pastora. E eu falava, Senhor, eu tô sentada na cadeira ainda. olha. Muitas pessoas estão evoluindo espiritualmente e eu ainda estou aqui. Falei, não é assim que eu quero. Graças a Deus que ela está lá. Eu não quero isso para minha vida. Eu também quero crescer. Eu também quero evoluir. Eu sei daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não quero só ver acontecer na vida das pessoas. Eu quero ver acontecer na minha também. Então, fico muito feliz pela vida dela, por ver ela bem hoje. Hoje ela tem uma família linda, graças a Deus. Deus tirou ela também de um caminho muito, muito triste. E chegou um momento que eu falei, eu não quero ver acontecer somente na vida das pessoas, eu quero isso pra mim. Eu tenho 18 anos, na época acho que eu tinha 16 anos no evangelho. Eu tenho 16 anos, eu quero experiências diferentes, eu quero vida nova. E foi aí que Deus começou a fazer uma mudança na minha vida.
começou a me levar para outros caminhos. Eu até então nunca tinha feito uma terapia, né? Começou a me levar para um caminho. Eu conheci uma terapeuta, não muito satisfeita. Eu falei, não, não é isso que eu quero para mim ainda. Eu preciso de algo diferente que fortaleça a minha fé. Eu falei, eu preciso de algo que me eleve, que uma pessoa que conecta comigo com o mesmo ensinamentos, sabe? E foi aonde a gente se conheceu, né? Eu falo que é um propósito de Deus muito grande aí, que a gente se conheceu através das redes sociais. E a partir daí, desde o ano passado, faz um ano, agora tá fazendo um ano, fez, na verdade, em janeiro, né, Rô? Da É. nossa primeira sessão. E daí Deus tem feito maravilhas na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Você vê que Deus já tinha um propósito, né? E é Ele que gera essas conexões, Sim, né? Quando o Senhor ele tem um propósito para você, o que que Ele faz? Ele envia pessoas para que você entre no desígnio que Ele já tem para você, no propósito que Ele já tem para você. E foi o que aconteceu comigo e com a Pri, porque nós duas passamos por transformações, né, Pri? sim. Na época que a Pri me conheceu como terapeuta, eu era consteladora familiar. E logo após que eu conheci ela, Deus pediu para eu renunciar à constelação e eu renunciei. E a Pri, ela ficou, né? A Pri, ela ficou. Ela não estava frequentando igreja, Não, nada, né, Pri? estava Aí parada. voltou para a presença do Senhor, começou a buscar e a gente foi crescendo em Deus juntas. Juntas. Interessante que eu procurei ela, gente, por causa da constelação. Eu queria É. constelar, eu procurava a constelação. E hoje mesmo eu tava pensando, Rô, é, como eu falei, eu já tinha constelado uma vez e para mim falaram que a constelação só se fazia uma vez na vida. E eu achei um máximo aquela constelação que eu fiz naquele momento ali, né? A primeira vez que eu fiz aquela primeira experiência, eu achei incrível. Só que passou depois de um ano e meio, eu senti a necessidade que eu queria constelar de novo. E eu falei assim: meu Deus, falaram para mim que a gente só pode constelar uma vez na vida. E por que essa necessidade de constelar de novo? E aí eu comecei a buscar. Eu não queria constelar mais com a mesma pessoa, até mesmo porque ela me falou que era uma vez e ela não ia querer constelar eu. Então eu falei: não, eu vou procurar uma outra pessoa que me constele, que faça a constelação. Eu preciso. E foi aí que eu achei interessante. Hoje mesmo pensando, eu falei: gente, eu ficava atrás de constelação, mas eu não ia atrás de Deus. É. Eu não ia atrás do que realmente transforma, do que realmente importa. Então aquilo para mim era uma necessidade muito grande. Aí eu fiquei pensando, eu falei, e se eu tivesse buscado Deus na mesma intensidade que eu queria uma consteladora na minha vida? E foi tão interessante que eu vi o trabalho da Roberta de constelação nas redes sociais e vi que ela falava de Deus também. Eu falava, meu Deus, é ela. Eu A vou mistura. constelar com ela. E quando a gente foi, eu fui na primeira sessão com ela. Tem até hoje, eu salvei também o vídeo dos bonequinhos. Quando eu entrei e vi aqueles bonequinhos ali, falei, meu Deus, eles estão olhando para mim. E a Roberta falou: não, hoje a gente não vai constelar. É. Hoje a gente não vai. Tudo bem. Meu coração ficou apertado, porque era realmente o que eu queria. E eu fui embora. Fui embora, graças a Deus, eu senti cheia do Espírito, foi algo diferente ali para mim. Só que algo faltava, eram os bonequinhos. Eu queria aqueles bonequinhos. E depois de um tempo, acho que uma semana ou até um pouquinho mais, se eu não me engano, olhando uns stories, eu vi que a Roberta jogou todos aqueles bonequinhos fora. Eu falei, meu Deus, não deu chance, não acredito que ela tá fazendo isso. E foi interessante porque ali eu vi que Deus estava preparando algo novo para nós duas, não somente para você, mas É. para mim também, porque ali eu já te via de uma forma diferente, te via como uma mulher de Deus e que me ajudaria nesse processo de Glória cura, a de Deus. renúncia, de muitas coisas. Então, ver você renunciando o seu trabalho, que a gente leva um trabalho a sério, né? Sim. Quando eu olhei, eu falei, gente, ela tá renunciando a um trabalho. É algo que traz o sustento para casa dela. Hum. Tudo bem, eu vou aceitar. Falei, com dor no coração, eu vou aceitar isso. E aí a gente foi se conectando a Deus, ao Espírito Santo, né, amiga? E eu vi que aquilo não era o que eu realmente precisava. É incrível, a sua transformação foi a minha junto. A gente cresceu junto nessa área, né?
É muito forte, né, ver o Sim, agir do Espírito Santo, como que ele conduziu sim, tudo, né. Porque eu creio que desde essa época Deus já estava trabalhando em já. mim, já estava trabalhando na sua vida, Sim, Deus já estava te usando, só que também é diferente, né, as obras da vida com Deus, da intimidade, da aliança com o Espírito Santo, né. É diferente você ser usado, ter uma unção, né, ter uma ferramenta ali que ajuda outras pessoas, mas você não tem vida com Deus, você não ouve, você não recebe revelações, né? Isso só acontece quando você passa a ter secreto com Deus, vida sim, com Deus no secreto, né? Então não é sobre obras, é sobre intimidade com o Espírito Santo. É sobre essa transformação. O Senhor, ele quer fazer em nós para depois fazer através de nós. Não é sobre as obras, né? E é nesse lugar que a gente tem entrado, porque quando você renuncia, a sensação é de morte, né? É sim. uma morte, é uma coisa que é finalizada, é encerrada. No momento ali, parece uma perda. No momento ali, gera um sentimento de dor, de luto, de pesar. Mas o que o Senhor faz é muito melhor, é muito maior, é É muito mais incrível. surreal de lindo. Sim, sim. E eu vejo que realmente você falando é uma sensação assim de perda gigante, porque quando aquele momento que eu te vi jogando tudo aquilo, eu senti uma dor muito grande, um luto. Imagine Não é? eu. Eu senti um luto e acredito que assim, tem outras práticas que você tinha que eu também cheguei a participar Sim. ali com você. E eu acho engraçado, interessante até, que quando eu conheci a constelação, o meu papel de influencer foi levar várias pessoas para a constelação. Eu levei muitas pessoas, não foi para Roberta porque eu conheci a Depois. constelação com uma outra pessoa. Então eu falei ali de tudo que a constelação fez na minha vida ali naquele momento, porque foi tudo algo muito de momento mesmo, sabe? E eu levei várias pessoas para a constelação. E depois que eu comecei a entender o que significava a constelação, a hipnose, eu falava, Senhor, não. Agora eu tenho que levar as pessoas para os pés de Jesus. Eu tenho que levar É. o Espírito Santo para as pessoas assim como eu levei a constelação para a vida de cada uma. Eu até hoje também eu estava pensando. Hoje eu fiquei bem reflexiva. Um parente meu chegou a fazer a constelação, ele saiu de lá desnorteado. Para mim, ali de um momento foi maravilhoso, mas e para ele? Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Aí eu cheguei ali na casa dele, eu vi, Roberta, tudo desordem. O que eu achava que ia organizar na vida dele ali no momento, bagunçou mais ainda, sabe? Sim. E realmente, hoje olhando, eu falo, gente, não tem nada do Espírito Santo, não tem nada de Deus aí. Não. E em nome de Jesus ainda vou levar o nome de Jesus para ele, não da constelação. E essa vida também vai ser transformada, assim como a minha foi. Glória a Deus. E não é sobre nem a gente perseguir ou falar mal, o objetivo não Sim, é falar que a ferramenta não presta, né, e tudo mais, ou não dá resultados. Não é sobre isso, né? Mas é sobre o propósito, né? Que é colocar Jesus como único Senhor e Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele não há cura, sem Ele não há libertação, sem Ele não há transformação, sim, sem ele não há verdadeira mudança, né? Então, é sobre isso. E é o que o Senhor, é a mensagem que o Senhor tem nos dado hoje, né? sim, Tanto é que eu vejo, né, várias pessoas trazendo vídeos sensacionalistas, falando mal sobre, né, essas ferramentas, sobre a questão, mas o que eu vejo é que tudo isso, na verdade, é uma distração. Então, a gente precisa focar no que realmente importa. O que que importa? Importa da gente ter uma intimidade com o Espírito Santo. Porque quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você recebe as revelações do alto. Não é sobre doutrina, não é sobre placa de igreja, não é sobre o que o sistema diz, mas é sobre o quê? É você com Deus, né? E para ter isso, é necessário o quê? Separação, santidade, arrependimento, né? E é o que também aconteceu no processo da Pri, porque chegou esse momento do tratamento dela que a gente identificou isso, né? Que o aparecer na rede social, ele preenchia uma dor, preenchia um buraco, uma um vazio. ferida, um vazio, né? Então, quando o aparecer entra nesse lugar, ele não está cumprindo a função.
né? Por quê? Porque a nossa influência, como a gente disse, Deus quer usar, né? Para que vidas sejam transformadas. Mas a partir do momento que essa aparição serve para preencher um buraco, preencher um vazio, tapar uma ferida, né? Aí ele já tá fora do lugar, Sim. né? E aí foi quando eu falei para você, né, Pri? Falei, olha, enquanto você estiver nesse processo, que ela queria gravar tudo, né? Tudo. Eu gravava, eu cheguei Queria a gravar a gravar sessão inteira. 2 sessões eu cheguei a gravar, eu chorava lá. Eu coloquei a minha vida também, as minhas dores, as minhas tristezas, o que eu passei com os meus familiares, tudo nas redes sociais. Joguei tudo lá. Para mim estava sendo bom ali naquele momento, mas eu também hoje vejo que era uma forma das pessoas olhar para mim, nossa, que dó, coitadinha dela. Que era isso que eu gostava que as A pessoas. atenção, Eu né? gostava da atenção das pessoas. Então, até nesse processo mesmo, que eu achava que eu estava sendo curada, que eu estava sendo ajudada ali, ajudando ali as pessoas, eu não. Hoje eu vejo que realmente eu queria que as pessoas olhassem, nossa, ela sofreu. Ela passou por isso, ela passou por aquilo. Então, acho que ali no momento eu queria mais que as pessoas vissem a minha dor do que realmente mostrar para elas que tem uma saída para aquela situação que elas também estão passando, porque muitas pessoas se identificam. Muitas Sim, pessoas se identificam. Ali no nosso processo, eu joguei ali, que eu fui praticamente abusada, joguei dos meus problemas com os meus pais na escola. Então, assim, consequentemente, várias pessoas, nossa, eu também sou assim. sim. Nossa, Pri, eu também passei por isso, eu sinto muito. Então, também foi ali um processo em que eu queria que as pessoas me olhassem. E foi tão incrível que, a partir do momento que a gente você começou realmente a deixar o Espírito Santo trabalhar ali, ter uma verdadeira libertação, as coisas têm mudado completamente. Sim. Eu falo hoje para todo mundo. Não falo mais nas redes sociais, assim, mas eu falo para todo mundo que vem falar comigo. Eu falo, hoje eu vivo a verdadeira libertação. Hoje eu realmente conheço o verdadeiro Deus, o Espírito Santo, aquele que me tirou da depressão. Porque eu tô aqui hoje porque o Espírito Santo me tirou da depressão profunda quando eu tinha meus 18 anos. Tentei me matar por inúmeras vezes. Isso foi durante um ano. Foi um ano mais difícil da minha vida, quando eu tinha meus 18. E pela misericórdia de Deus, eu tô aqui hoje e estou vivendo todos os planos, os projetos que Ele tem preparado para minha vida. Inclusive, estar aqui com você, que eu achava que era impossível falar assim, conversar desse jeito. Mas Deus, Ele é maravilhoso, Ele é incrível. Glória a Deus. Esse é o verdadeiro avivamento, Sim. né? É o avivamento, porque assim, você já tinha tido experiências na igreja, né, Pri? Muitas, eu já tive várias experiências, muitas experiências, mas eu nunca consegui permanecer. Que Uhum. nem eu falei, eu tenho 18, 16 anos dentro de uma igreja, sabe? Deus, ele me tirou realmente ali do vale da sombra da morte, do espírito de loucura, porque eu fiquei louca durante esse ano, eu fiquei louca. E só que assim, não teve uma libertação. Não Sim, teve uma libertação completa, sabe? Todas as feridas estavam ali ainda, sabe? Aquela cicatriz da depressão ainda permanecia em mim. Então, foram 16 anos estando dentro da igreja, mas não servindo o Deus de uma forma certa, sabe? Não sendo liberta de todas essas opressões que eu passei no passado. sim. Até mesmo porque, por exemplo, eu não tive essa experiência, né, do pentecostal, né, Sim. do falar em línguas, das profecias, do mover. Isso para mim é uma coisa nova, né, agora. Sim. Mas você Eu já já veio tive dessa tudo área. isso, amiga, tudo isso. Eu adorava um reteté, eu adorava estar ali no meio da revelação. Tem revelação, eu tô lá. Eu achava incrível. Ai, fulano vai pregar, eu estou lá. Só que hoje não, sabe? Hoje eu vejo que o próprio Deus, ele fala comigo. Eu acho até incrível, porque nesse ministério que a gente está, às vezes eu preciso conversar com nossos apóstolos e eles demoram um pouquinho para responder. Aí o que que acontece? Eu falo, não, Senhor, o Senhor tem que falar comigo. Eu quero uma resposta já. Aí eu vou lá, eu dobro o meu joelho, eu falo com Deus. E o Espírito Santo já na hora, ele me responde, sabe? Aí às vezes quando o apóstolo vai falar comigo, eu falo, o Espírito Santo já me falou, glória a Deus. Então assim, tá sendo uma experiência incrível mesmo, sabe? Eu tô aprendendo a buscar de Deus, a não depender do homem para falar o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer, como vai ser. Não, eu realmente hoje eu escuto, estou sensível à voz do Espírito Santo e isso não tem preço que pague. É maravilhoso.
É, não ter essa dependência do homem, Sim, né? Não ficar nessa coisa, igual a gente fala, né? Ah, não é um evangelho para crente mamadeira, sim, é sim, dessa crente forma. maduro, né? E o maduro é isso, é você realmente saber receber essas respostas direto do alto, Diretamente de Deus do né? céu. E serve até mesmo para tratar muito do quê? Da idolatria. Sim, Porque quem veio do ocultismo, né? Eu, você ou tantas outras pessoas que acabam praticando ou participando de algum tipo de ocultismo, né? Inconscientemente ou conscientemente, a gente tem uma luta muito grande contra a idolatria. A idolatria, porque é muito fácil da gente idolatrar as coisas, colocar as coisas no centro, colocar as coisas no lugar de Deus. Então, eu vejo que é uma luta constante para a gente manter Cristo no centro, sim, né? É muito fácil a gente se apegar às pessoas, é muito fácil a gente tentar colocar o homem ali, né? Colocar um líder, colocar um apóstolo, colocar alguém de referência no lugar de Jesus. E até mesmo nessa situação é um cuidado de Deus, né? Às sim. vezes o apóstolo demora para É, responder, mas eu falei isso pra eles, falei, eu vejo Deus tratando comigo nessa área. E uma outra coisa também que eu vi muito da parte de Deus na minha vida, eu não sei se você não sei se você lembra que eu cheguei em você e falei, Roberta, o que que acontece quando a pessoa fica dependente de você? Eu falei, você lembra, amiga? Eu cheguei a falar pra você, eu falei, o que que acontece? Eu falei, quando você vê que a pessoa tá dependente, mas porque eu já tava com medo de ficar dependente dela. Eu já estava com medo. E ela me deu uma resposta ali, sabe? Porque ali ela estava guiada pelo Espírito Santo, cuidando das minhas feridas, tratando toda aquela dor, todo aquele peso que eu carregava. E eu saía das sessões leve. Vendo a vida de uma outra forma, amando mais os meus pais, mesmo com todas as dificuldades que a gente passou ali. E chegou um momento que eu falei: Meu Deus, eu não posso depender da Roberta. E eu cheguei a fazer essa pergunta pra ela. Eu falei, amiga, já chegou? Já teve algum caso de alguém depender de você, ficar ali, sabe, querendo, mesmo não precisando? ah, E ela falou lembro, pra mim, ela falou, você lembra, amiga? Ela falou pra lembrei. mim como que era, como que fazia. Até que chegou um tempo que eu falei, quer saber? Eu não vou na Roberta por esses dias. Eu falei, eu não vou na Roberta, eu vou dobrar o meu joelho, vou falar com Deus, vou pedir direção para o Espírito Santo, eu não posso ficar dependente. Então, o próprio Espírito Santo também me deu a sabedoria, me deu o discernimento de não ficar dependente também da terapia. Nossa, eu tô Sim. passando por um momento, eu vou lá. Não, eu vou aos pés de Jesus, sabe? Mas, amiga, sempre que puder, eu tô lá também. A gente sempre toma esse cuidado, né, até mesmo para mim, é igual eu tô falando, é um Sim, tratar, né, é um cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, eu quando era consteladora, eu lembro muito bem do como eu me sentia poderosa, vou ser muito sim, sincera com vocês. Eu me sentia poderosa, eu me sentia alguém assim, acima da média. Tipo, uau, olha como eu consigo tratar as pessoas, olha como as pessoas mudam de vida quando elas passam pela sessão, olha, não sei o quê. Sabe, querendo ou não, eu entrava nesse lugar e isso é um engano, né? É o próprio mal que coloca sim, isso dentro da gente para manter a gente nessa ilusão, né? Porque isso é migalhas. O que Deus faz, a forma como Deus trabalha, a libertação que Deus tem é muito maior e melhor do que qualquer outro tipo de ferramenta ou terapia, né? Então, hoje o Senhor ainda me usa como terapeuta, mas é de uma forma completamente diferente. E até eu diferente. lembro que você me Sim. perguntou isso, e eu falei, realmente eu tomo esse cuidado, né? Até Uhum. mesmo no sentido de sempre fazer os pacientes andar com as próprias pernas. Tanto é que as sessões têm começo, meio e fim, Enfim. né? Então, assim, vida que segue. A pessoa precisa seguir, a pessoa precisa continuar, né? A gente dá ferramentas para a pessoa andar sozinha, não é para ela ficar dependente, Sim. né? E acho que foi isso que eu te respondi na Foi desse época. jeito. Aí depois chegou um tempo, né, que eu falei, eu vou começar a buscar mais o Espírito Santo. Eu cheguei em você e falei, Rô, como que tá o meu caso? Como que está? Vou É precisar verdade. voltar? Você acha que a gente tem que tratar algumas coisas ainda? Aí foi onde você falou, agora você tá apta a ser mentorada. Eu falei, uau, meu Deus do céu, É. jamais imaginava isso. É uma sensação incrível, é uma sensação maravilhosa. Você poder. As pessoas têm muito medo de tratar as suas feridas, né? De chegar lá novamente no seu passado, ver aquele momento de dor. Eu vejo, assim, às vezes, quando eu converso com as pessoas, o medo que ela tem.
sabe? Mas não tem coisa melhor do que Sim, você ressignificar toda a sua história, exato. sabe? Olhar para o seu passado de uma forma diferente. Não ter mais dor, sabe? Sim. E você aprender com ele, porque a gente aprende, é um testemunho muito grande, né? Exato. E é curadas para curar, Para curar, amiga. né? Isso Você só pode curar a partir do momento que que você você é está curada, curada. Sim, né? E então toda a dor, todo o sofrimento, tudo que aconteceu na infância, que você passou na sua vida, hoje você só pode estar aqui e poder falar porque você teve porque experiências. isso eu Se não tivesse precisei tomar acontecido um nada com passo. você, né? Se não Sim, tivesse nada para curar, o que que você ia falar aqui? sim, verdade. Não é? E é isso que Deus faz. Ele transforma a dor em propósito. Sim, E é o que ele tá fazendo com você, né? E às vezes também eu entendo que tem momentos que a gente olha e fala assim: nossa, mas quem sou eu? Ai, meu Deus, usa outro. sim, Mas é assim que Deus faz, né? Ele pega, ele transforma, ele faz um antes e depois para pegar esse depois e ajudar outras vidas, outras almas, outras pessoas, né? Você só pode conduzir, você pode levar essa pessoa por essa jornada, né? Por essa mentoria a partir do momento do que você tem o que falar. Você tem cicatrizes curadas, você tem ali embasamento, né? Porque como que, por exemplo, eu pude ajudar você e outras pessoas que passaram abuso, por quê? Porque eu passei por abuso, né? Então é assim que Deus faz. Nada fica em vão, né? É claro que é igual eu vi uma pessoa falando esses dias que, estão querendo colocar o propósito, dar propósito à dor, mas quer ficar usando o propósito como se fosse uma coisa muito grande e tudo mais. Só que a questão é, ninguém pede para sofrer, ninguém pede para passar por momentos difíceis, ninguém pede para ser abusado, ninguém pede para sofrer, né? Só que se a pessoa passou e venceu aquilo, existe um porquê, existe um propósito, sim, sim. E se a gente pegar isso e guardar no bolso e não usar, será que a gente vai estar fazendo o que o Senhor quer que a gente faça, né? Porque não faz sentido o sofrimento se não for para que outras vidas sejam transformadas, para que outras vidas sejam alcançadas, né? Então, hoje a Pri, ela pode ajudar outras vidas, outras pessoas, porque um dia ela foi ajudada. sim, amiga. E eu acho muito interessante também que é, Deus ele mostra pra gente que realmente a gente está sendo curada, que aquela ferida ela não te machuca mais. Sim. Eu passo por várias situações, por várias questões da minha vida em que eu vejo o próprio inimigo levando todas as dores do meu passado novamente na porta da minha casa, Hum, dentro da minha casa, me acusando, sabe? Em situações em que ele sabia que eu me jogaria lá embaixo novamente, sabe? E hoje eu falo, eu debato com a pessoa quando vem, sabe? Eu debato com o próprio diabo mesmo. Eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais este lugar para minha vida. Isso não é mais para mim. Sabe? Aconteceu recentemente, eu até comentei com você um fato, né? Em que vieram falar algo para mim que sempre foi jogado na minha cara, é sua culpa, esse daí vai te condenar, a pessoa tá assim por causa de você. Eu olhei pra pessoa assim de uma forma muito leve, eu falei, eu não carrego mais esse peso. é. Isso não me pertence mais, sabe? E depois que a pessoa foi embora, eu falei, uau, obrigada, Espírito Santo, obrigada, Deus. Isso é incrível, é maravilhoso. É uma libertação que não tem Que não preço, tem preço, amiga, não né? tem. É você saber o que você carrega, você saber o que é seu, o que é do outro. Você saber quem você é de verdade em Cristo, né? Exato. Você ter Você a sabe. sua identidade em Cristo. Exatamente. É completamente imensurável, né? Sim. Não tem realmente preço que pague você saber quem você é em Cristo Jesus. Uhum, E sim, mesmo que outras pessoas não vejam o que você realmente é, você sabe que eu você é sei. e ponto, acabou. Sim, Aí não importa mais nada, né? Isso é verdade. libertador. É maravilhoso. E é só a partir desse posicionamento que você consegue se mover, que você consegue transitar, que você consegue fazer coisas maiores. É só por causa desse posicionamento que a gente consegue estar aqui hoje, estar se Sim, expondo, estar falando, né? Porque
quando a gente fica muito preocupado com a aprovação social, com o que estão pensando, falando ou matutando sobre nós, a gente acaba não fazendo nada, Porque né. as pessoas sabem que nós somos reféns dela, né? Do que ela vai Sim, falar. Então ela sempre vai estar ali, sabe? Pra estar lembrando você quem você era, do que você fez, lembrando do seu passado, te condenando, sabe? Mas quando você realmente está em Cristo, isso não te pertence, exato, né? porque na verdade quem tá usando essas pessoas é o mal, Sim, né. A nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, é contra principados, potestades e sim. E dominadores. essa experiência, amiga, foi num momento que eu estava bem no secreto mesmo com Deus. Bem no secreto, longe de redes sociais. Falei, Senhor, vou me afastar. Ainda todo mundo aparecendo, Pri, cadê? Aconteceu alguma coisa que você não via lá no celular? Só as janelinhas. Tá acontecendo alguma coisa, Pri? Tá tudo bem? Você tá estranha? E eu não podia nem responder. Eu falei, não, eu não vou, porque eu não quero entrar em rede social nenhuma. Ali eu só atendia ligação e mais nada. E foi um momento em que eu estava realmente no secreto com Deus, buscando, jejuando, orando, longe de tudo. Até mesmo de televisão, achei o máximo eu ter conseguido, porque tendo duas crianças dentro de casa, né, que quer assistir desenho, quer assistir filme, eu consegui ali manobrar um pouquinho. E essa pessoa foi na porta da minha casa. Foi na porta da minha casa. Ela não usou o celular, não conseguiu falar comigo no celular, mas ela foi na porta da minha casa, sentou no meu sofá e falou tudo que tinha que falar. Mas ali mesmo, na hora, o Espírito Santo me deu direcionamento. E é até bom você falar sobre isso, né, Pri? Porque às vezes as pessoas pensam assim: "Ai, eu não vou entrar no secreto com Deus, porque nossa, parece que quando eu vou orar, vou jejuar, acontece coisas pra Sim, dar tudo errado, minha casa fica uma bagunça, as pessoas ficam loucas", né. E é bom você falar, porque aí a pessoa consegue ver que não existe momento é, perfeito, não existe situação perfeita. A gente busca não é porque a nossa vida é mais fácil, né, é porque realmente existe o quê? Uma sede, uma fome, um desejo, uma dedicação, sim, né. Você se posiciona no mundo espiritual, sim. porque se você ficar agindo por circunstância, né, você nunca vai fazer isso. Você não consegue. Não Não consegue. consegue. Porque nunca tá bom, né, sempre tem alguma coisa. Mas se você não se movimenta no mundo espiritual, se você não se posiciona, as coisas sempre vão ficar assim, ó, vai ficar num ciclo de repetição, sempre igual, tudo igual. Você nunca vai conseguir romper no mundo espiritual, você nunca vai aumentar a sua comunhão, a sua intimidade com o Espírito Santo. Daí você vai falar assim: "Ai, Deus não fala comigo", Deus fala Ele com fala. você. Só que você não tá ouvindo, você não para pra ouvir O ele. barulho do mundo, né? O barulho das redes sociais não te deixa prestar atenção na voz do Senhor. É isso que Deus, ele falou comigo nesses momentos. Foram 4 dias. Foram 4 dias, né, amiga, que a gente fez? Foi. Foram 4 dias Jejum, de né? jejum, oração, de renúncia. Então, eu aproveitei esse embalo porque o Espírito Santo ele já vinha me cobrando, como você disse, nas sessões também de terapia, e eu me via muito dependente daquilo. Só que chegou um momento que a gente sempre vai deixando para depois. Ah, eu vou ler uma Bíblia depois, Aí você vai rolando ali as redes sociais, vai passando quando veja deu sono, criança quer dormir, criança quer comer, e as coisas de Deus vai ficando é muito fácil, como você. Eu assisti até um podcast seu, você falando que é muito mais fácil a gente alimentar o desejo da carne, né? Sim. Então, eu aproveitei esse momento do nosso ministério, né? De oração, de jejum ali, do propósito. Falei, não, vou, Senhor, afastar. Porque até mesmo veio assim. Eu tinha em minha mente, o próprio Deus me colocou aqui. E agora eu sumo? Sabe? Mas eu vejo hoje como um propósito de Deus, porque, como eu falei, eu era uma pessoa completamente tímida. Eu vejo que todas as etapas da minha vida foi o próprio Deus criando situações para que eu entrasse nas redes sociais, conseguisse evangelizar, da forma que eu evangelizei, mas eu evangelizei. E hoje, eu me afastando, eu tinha até comentado com você também na live que eu tinha excluído algumas coisas das minhas redes sociais. E Sim. hoje mesmo o Espírito Santo falou: não, agora você vai excluir tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, como que eu vou excluir tudo? Ainda, quando ele me pediu a primeira vez, eu excluí algumas coisas que eu falava, nossa, isso aqui não me pertence mais, isso aqui é uma Priscila completamente diferente. Eu vou tirando, mas eu vou deixar umas coisinhas. Aí o Espírito Santo falou pra mim, não, agora você vai tirar tudo. Falei, meu Deus do céu, e quem tá aqui? E quem veio aqui por conta de tudo que eu apresentei ali no meu feed, nas minhas redes sociais? E o Espírito Santo falou, vai ficar quem tem que ficar. Vai ficar quem tem que ficar em quem eu quero
eu quero que você toque através de mim. Sim. Então, amém. Eu falei, amém. E o engraçado é que este momento de intimidade com o Espírito Santo, eu tive muito problema na escola. Falando, olhando assim, em matéria de escola, eu falaria, gente, eu não sei falar, eu não sei escrever direito, eu tive muito problema. Mas é esses que Deus quer, né? É É. esses que Deus quer. E eu acho tão engraçado que quando ele faz a obra por completo, porque todos esses momentos em que eu estava afastada, o Espírito Santo me deu tanta coisa para escrever, que eu peguei um caderno, eu peguei aqui as anotações do meu celular e fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Eu falava, Deus do céu, o que que é isso? Eu nem gosto de escrever, eu nem gosto de ler, eu não gosto muito dessas coisas. Mas o Espírito Santo, ele faz dessa, né? É. E eu comecei a escrever, escrever, escrever. E ontem mesmo, analisando as minhas escrituras ali, o Espírito Santo falou: quando você voltar, tudo isso vai ser exposto na sua rede social. E são coisas fortes, são coisas muito fortes. Que eu até falei para você uma vez assistindo a sua mentoria, né? Eu falei, amiga, uau, como que você é sábia, como que o Espírito Santo te usa. E a gente acaba achando que nós somos incapazes disso, sabe? E inconscientemente, amiga, eu fui escrevendo, fui colocando ali tudo que o Espírito Santo falava em meu coração. E ontem eu parei para ver, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu escrevi tudo isso. Eu não acredito que tá tudo aqui, sabe? Tudo tá aqui na minha mente planejado para quando o Espírito Santo falar para mim, não, você vai voltar. Eu vou voltar, mas para fazer a obra ali por completo, eu acredito que Deus vai tocar, vai fazer a obra ali de uma É. forma muito linda. Glória a Deus. É isso, é a capacitação que vem do Sim, alto, quando você separa, quando você se santifica, porque se santificar significa isso, se separar, separado para Deus, né? sim, Então você se torna uma separada para Deus. Quando você se separa para o Senhor, ele te capacita. Então tudo que você falar não é mais de você, não é da Priscila, não é do ego da Priscila, sim, é do do Espírito de Espírito Deus, Santo. né? É o Espírito de Deus que ativa o nosso espírito, lapida a nossa alma, o nosso corpo, para que nós venhamos a passar a mensagem que todos nós temos para entregar para esse mundo, né? Você tem uma mensagem que só você pode entregar. Só você. Se você não entregar essa mensagem não vai vir para o mundo. Mas para que ela seja uma mensagem sem corrupção, sem contaminação, que seja uma mensagem pura, direto do céu para a terra, é necessário essa separação, é necessário esse secreto com Deus. Sim. E nesse secreto com Deus eu passei por libertações, amiga. É Eu forte. passei por libertações, não somente eu, mas a minha casa. Eu Uhum. acredito que um por um ali vai passar por este momento, por essa experiência com Deus. Eu oro e torço para que isso aconteça. E eu sei que vai acontecer em nome de Jesus. Já. Eu tenho uma filhinha, uma menininha de 8 anos, a Rebeca. Ela é minha companheira para tudo, para live, para oração. Hoje mesmo nervosa antes de vir, ela falou: "Mãe, vem cá, eu vou orar para você. Você vai conseguir". Ela orou ali para mim e eu tenho visto Deus libertar ela através desse secreto que eu tive com ele, sabe? Sim. E assim, era uma luta muito grande a libertação que eu procurava para ela. A gente já tratou, eu levei ela com você, né, pra gente Sim. estar tratando os medos dela e eu não conseguia. Eu falava, Jesus, eu não consigo, não tenho sabedoria para isso. E ali naquele momento de secreto, de intimidade com o Espírito Santo, de intimidade com Deus, eu vi o próprio Deus libertando ela, sabe? É. Sem muito esforço, que para mim parecia tão difícil. Eu estou vendo Deus libertar ela dos medinhos que ela tem e usar ela. É Deus isso. usa ela. Não, ela tem um chamado muito forte. Deus usa ela de uma forma que eu falo, meu Deus do céu. Às vezes, quando o próprio Deus ele fala comigo e eu ainda tenho uma resistência, ele vai lá nela. Aí ela vem, mamãe. Ela fala. Eu falo, meu Deus do céu, que coisa linda. É incrível. É forte, ela tem um chamado muito forte. Deus vai usar Sim, muito ela. Já usa, já né? usa. Já usa. E é muito bom, né, Pri, entrar nesse lugar onde é igual você tá falando, para você parecia muito difícil, mas de repente Deus fez, né, Sim, no estalar de dedos. sim, Rápido, fácil, é sim, como se fosse, né, leve, tranquilo, porque é isso, o fardo de Deus, o jugo dele é suave, é leve, tranquilo.
né? O mundo é pesado. Qual que é o jugo do mundo? A depressão, a ansiedade, o pânico, né? Mas quando você entra nesse fluxo, você entra nesse lugar de separação com o Senhor, o seu jugo vai ser o quê? A oração, o Sim, jejum, né? Mas tudo que ele faz é leve. Coisas que para você parecia impossível, começa a acontecer, as coisas começam a acontecer naturalmente. Você começa a viver milagres no seu dia ordinário, você vê o extraordinário acontecendo. sim. É sobrenatural, né, Pri, viver isso. E eu falo por mim mesmo também, porque eu também não, por mais que eu, né, já tivesse no evangélico aí, no evangelho já desde os 13 anos de idade, as experiências que eu tô vivendo também agora, para mim é novo. Principalmente nesse sentido do Sim. profético, Uhum. mover e tudo mais, né? Só que aqui, igual você falou, você já participava disso, porém já entrava num lugar onde vocês valorizavam mais a unção do que a Do que intimidade, intimidade. né? Era mais sobre o mover e tudo mais, mas não tinha arrependimento, Sobre o não tinha barulho santidade. ali. O É, barulho. era o barulho, né? Era. Era mais o movimento, não era o Sim. mover do É do Espírito mover do Santo. espírito. Porque ali naquele momento quando você saía dali, você saía da mesma forma que você entrou. Da Só mesma tinha forma. aquela emoção Ali naquela de hora, momento. e Ali de daí, momento. como que era isso, assim, Pri, pra você? Você lembra de algum... Eu lembro, amiga, porque era assim, muitas das vezes, eu acho até, hoje eu vejo o próprio Deus, ele agindo no meu casamento, né? Eu tive muito problemas com meu marido, e muitas das vezes, quando eu não aguentava mais ficar dentro de casa, eu ia pra igreja, falei, Senhor, eu não aguento mais, vou pra igreja. E ali naquele momento era maravilhoso. Pra mim, eu não queria nem que acabasse mais ali. Eu queria passar a noite, se pudesse até semanas ali dentro daquela igreja, sabe? Pra que eu não pudesse voltar pra casa. Porque Sim. quando eu voltava era triste, sabe? E eu até falava com Deus, falava, Senhor, como assim? Sabe? Eu tô indo, eu tô buscando. E como que eu chego em casa, as coisas continuam do mesmo jeito. Sim. As coisas continuam da mesma forma. E como sempre tinha muitas revelações, né? Ai, Deus vai fazer, Deus vai transformar ele. E eu não via aquela transformação, então eu falava, meu Deus, é o Senhor que está falando mesmo comigo? Só que também eu entendo que para que muita coisa acontecesse, tinha que partir de mim, né, amiga? Nunca partiu de mim. Então as coisas continuavam, porque eu saía de lá da mesma forma também que eu entrava. Sim. Então muitas das vezes eu saía brava com ele de dentro de casa e eu voltava ainda brava com ele, sabe? Aquele ressentimento que era para ter saído tudo dentro daquele culto, entregado aos pés de Jesus, falar: "Cuida, Senhor". Eu não fazia isso. Então aí eu voltava e a situação estava tudo da mesma forma, meus filhos do mesmo jeito. E quando eu entendi que o passo era eu que tinha que dar, sabe? Era eu que tinha que fazer, porque eu achava que ele era o culpado de tudo. Eu achava que meu marido era o errado. Eu falava, gente, ele é o culpado de tudo que está acontecendo. E realmente ver que as minhas feridas estavam ali. Eu estava, muitas das vezes, Rô, eu via o casamento dos meus pais no meu relacionamento. Sim. Muitas das vezes, até A a projeção, forma né? que eu deitava na cama, eu falava, meu Deus, a minha mãe me vinha na mente. A minha mãe também estava deitada dessa forma, chorando quando eu tinha os meus 8, 9 anos por coisas que meu pai fazia e que era as mesmas coisas que meu marido estava fazendo, Hum, sabe? Então, era muito triste. Era sim. muito triste. Chegou um momento que eu falei para Deus, eu falei, olha, Senhor, eu casei, e depois que a gente tem filhos, as coisas mudam, né? A gente não pode ficar pensando em separação, porque se a gente casou ali, foi o próprio Deus que permitiu que aquilo acontecesse. E eu falei pra Deus, falei, Senhor, eu casei, eu não aceito essa situação. Eu não aceito, porque na minha família todo mundo é separado. Meus pais, minhas tias, e aquela repetição, todo mundo, todo mundo. Então, assim, muitas pessoas também falavam, lançou palavras, o seu casamento vai ser da mesma forma. Sabe? Não vai dar certo. Só que eu via muito. Eu falo que muitas das vezes, quando ele ia comigo pra igreja, eu sempre usava uma irmãzinha do coque pra falar: tenho obra na vida de vocês dois. Eu tenho algo para fazer na vida dele. Eu olhava, que ele tem um coração meio duro, né? Falei, Senhor, será? E tinha muitas das vezes que eu não queria nem que ele fosse comigo, porque eu sabia que Deus ia falar que tinha uma obra na vida nossa junto ali. Eu falava, Senhor, tinha vezes que eu não queria ouvir aquilo, por tão difícil que era, sabe?
as coisas dentro de casa. Então, a partir do momento que eu entendi que eu tinha que dar um passo, eu tinha que perdoar, porque se muitas das vezes ele errou, é porque eu também errei, Sim, né? Então, 50 a 50, né? isso, quando eu entendi que eu também errei e que eu tinha que perdoar, porque ele, pra estar ali comigo também, ele perdoou as coisas, que a gente é imperfeito, a gente tem muito, são duas pessoas completamente diferentes, né? Então, quando eu entendi que eu tinha que perdoar, liberar o perdão, que foi muito difícil isso pra mim, Rô. Foi muito difícil, porque realmente eu vivia ali como se eu fosse minha mãe, sabe? E eu via ele como se fosse meu pai, sabe? É uma coisa muito assim, muito doida mesmo, sabe? Você vê a continuação daquilo. E teve uma vez que eu me deparei, eu falei, eu não quero que a minha filha viva isso. Uhum. Eu não quero que a minha filha veja eu indo para a igreja e voltando e tá esse caos dentro de casa. Eu não aceito isso. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu vou dar um passo. Mesmo sendo difícil, mesmo hoje sendo difícil eu falar um eu te amo, porque eu não conseguia falar para ele por tantas rancor, tanta tristeza que eu tinha dentro de mim. Falei, mesmo sendo difícil falar eu te amo, eu vou falar eu te amo. Mesmo que muitas das vezes não saia do meu coração, eu vou falar, porque talvez é isso que ele precisa ouvir. Sim. Talvez é isso que ele precisa ouvir, porque ele também não veio de uma família muito legal, veio tudo A- bagunçado, sabe? E a partir do momento que eu resolvi dar um passo para mudar o meu casamento, as coisas foi acontecendo, foi tendo mudança, sabe? Com a minha filha, com ele. E eu acredito que um dia ele vai estar comigo, acompanhando, me acompanhando, tá do meu lado, e eu creio que Deus vai fazer a obra. Com certeza, eu creio nisso também, Pri. Eu creio, eu já vejo isso, né? Sim, eu também Deus vejo. trabalhando. É bem diferente, né, de quando você chegou na sessão Sim. falando Sim, a dele. minha sessão ali, o primeiro dia era para acabar com ele. Meu primeiro dia era para acabar com ele. Hoje eu saio daqui descarregada e eu vou falar tudo que ele me fez e eu vou embora. E se a Roberta até falar pra mim, "Ó, larga dele, eu tô largando. Eu juro pra você, eu fui nessa intenção. Aí a Roberta me chega e fala, ó, a gente não vai falar dele, a gente vai falar sobre você. A gente vai cuidar das suas, a gente vai cuidar das suas feridas. Aí depois a gente vê o que a gente faz com ele. Eu falei, ah, não. Falei, ah, não, senhor, mas tudo bem, eu aceitei. E conforme foi esse processo, ele foi até fazer uma Uma terapia, uma sessão. sessão de casal, né? Que era Foi. algo que ele falava, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E ali, com jeitinho, a gente conversando, porque eles vão vendo a nossa transformação. Eu acho que Uhum. eles se sentem encurralados, a gente vai dando amor, a gente vai dando atenção, a gente vai dando carinho. Ele falou, também tem que dar isso, né? E É, aí a pessoa ela vai te retribuindo. Então ele foi ali comigo naquela sessão, foi incrível, foi muito bom. foi forte a E sessão de vocês, sim, e eu né? espero que ele um dia ainda continue, dê continuidade a isso, que ainda ele tem algumas resistências. É, homem é mais assim, né? Eu atendo homens também e é engraçado, né? Porque tem meu marido, né? E é diferente quando você convive com um homem de quando você tá nesse lugar de atendimento, que você Sim, vê, entra na mente deles, né? E vê como eles pensam, como eles veem o mundo. E realmente é completamente diferente, né? A visão de mundo deles, a forma como eles se sentem é completamente diferente. E o que mais a gente vê é que os homens também precisam de cura, né? Eles precisam de libertação e para eles é muito mais difícil, porque a mulher é mais fácil, sim, ela se abre, ela conversa. Qualquer pessoa que der o emprestar os ouvidos, a mulher tá falando, né? sim, E o homem não, ele sente essa autocobrança, né? De que ele tem que ser forte, de que ele não pode chorar, de que ele não pode sentir. Então, tudo aquilo fica guardado dentro dele e às vezes ele não sabe como lidar, mas ele simplesmente segue a vida, né? Mas eu creio que o Senhor ele tem cura também para os homens, né? amém. Os homens já estão mudando a mentalidade, já estão Sim, vendo, né, a necessidade também de se cuidar, cuidar das emoções, né? E é como a gente está falando, não dá para excluir nada. A gente é uma tríade, né? Corpo, alma e espírito. espírito. Se querer excluir qualquer parte disso, não vai dar certo, né? Precisamos ter essa visão de corpo, alma e espírito. As três partes precisam ser olhadas, cuidadas, tratadas, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Então, se ele nos fez dessa forma, é porque é só a gente cuidar direitinho Sim, que vai dar bom, né? sim, Mas, nossa, Pri, é muito legal, sabe? É muito gratificante. Eu fico muito feliz, sabe? De ver o que Deus está fazendo em você. E assim,
O que mais me deixa feliz é saber que isso é só o começo, Amém, que amiga. Deus tem muitas coisas ainda. E que muitas coisas já aconteceram em pouco tempo, né? Pouco Não, tempo. se for ver, se for analisar, acabou de fazer um ano, Sim. né? Fez um Todo ano em janeiro. essa mudança, né? Esse início. E assim, foram muitas mudanças, mas é o que a gente fala, é posicionamento, né? Você se posicionou. Porque também, às vezes as pessoas também chegam com aquela expectativa, né? De tipo assim, ah, não, então tá bom, vou ir lá fazer uma terapia, pronto, minha vida vai ser milagrosamente resolvida sem eu fazer nada. E não é assim, é Sim. posicionamento. É igual você está falando, teve os momentos de dor, de tristeza, de angústia, de dúvida, e você soube lidar, você soube se posicionar. Sim. Teve um esforço seu, teve uma entrega, teve uma dedicação. Não foi uma coisa que simplesmente estalou os dedos e as coisas mudaram, aconteceram, né? Sem você fazer nada. Teve uma história, né? Uma Teve uma história muito história. triste. A pessoa ela tem que estar no limite. Eu estava no meu limite. Eu estava Sim. no meu limite. Eu acho que realmente se eu não tivesse me entregado novamente, novamente não, porque é agora que eu me entreguei de verdade. Se eu não tivesse me entregado de verdade, Rô, eu não sei de que forma que eu estaria. Porque, que nem eu falei, eu já tive depressão lá atrás, então isso sempre me perseguia, sabe? Eu sempre estava depressiva, eu sempre estava ali. Então, chegou um momento que eu falei: eu não quero isso mais para minha vida. Eu preciso tomar um rumo. Eu preciso de uma posição. E eu sabia que o único rumo que eu precisava tomar era estar nos pés do Senhor. Que era somente Ele que mudaria toda a minha história, o meu cativeiro, o da minha família, o da minha casa. E é incrível porque quando a gente toma essa posição, várias pessoas vêm com você É, dentro da sua casa, dentro da sua família, eles começam a enxergar de uma forma diferente esse Deus, sabe? Eu acho até maravilhoso porque, assim, através da minha depressão que eu tive, tudo Deus tem um propósito, né? Através da minha depressão, a minha família, ninguém conhecia o evangelho. Ninguém. Então, quando eu tive a minha depressão, o único lugar que eu me sentia bem era dentro da igreja. Se eu não estivesse dentro da igreja, eu ia fazer de tudo para me matar. Eu ia fazer de tudo. Então, a minha família procurava igreja 24 horas. 24 horas minha família procurava igreja. Não, eu preciso levar ela para a igreja. Ela tem que estar dentro da igreja, porque senão ela vai morrer. E era incrível, Rô, porque a minha família se dividia. Minha avó dividia com a minha mãe. Meu pai teve que sair do trabalho dele em Ribeirão Preto para vir para cá para cuidar de mim, porque eles também tinham a vida dele, eles precisavam trabalhar. E minhas tias, e com isso a minha família foi se chegando aos pés do Senhor. Aí hoje eu tenho uma mãe que é pastora. Eu não me dava bem com meu padrasto, porque no meio dessa depressão tinha também um problema muito grande com meu padrasto, a gente não se dava muito bem. Então, uhum, nesse momento, ele teve que me acolher e eu tive que aceitar ajuda. Foi muito difícil, eu tive que aceitar a ajuda dele. E hoje ele é pastor, minha avó missionária, minha tia missionária, a minha tia que faleceu também era. Então, assim, tudo tem um propósito, sabe? sim, Tudo tem um propósito. Eu vejo que em meio àquela dor, aquele sofrimento, Deus ele tinha um plano para minha família. sim. Ele tinha que fazer algo para minha família se achegar até ele e usou toda essa minha dor para que todo mundo conhecesse esse Deus maravilhoso. E aí a gente vai seguindo. Eles depois aconteceu o quê? Eu saí e eles continuaram também, né? Sim. Eles foram e eu fiquei. Eles foram e eu fiquei. Aí foi onde minha mãe foi consagrada até chegar aos cargos que eles estão. Mas hoje eu olho para trás e eu agradeço a Deus por cada luta, porque por cada testemunho, por cada sofrimento, por cada perca, porque tudo é um propósito, É. né? Tudo é um ensinamento. É, Deus permite situações, às vezes, Sim, difíceis, dolorosas, para que nós venhamos a entrar no desígnio, que a gente sim, está falando. Ele já tem um projeto, um plano, né, para cada um de nós. A gente já sim, tem uma mensagem, né? Então, Deus, ele permite coisas acontecerem para que aconteça o que já está determinado no mundo sim. espiritual, né? Então, você já tem esse chamado, né, de libertadora. Muitas almas eu creio que vão ser alcançadas através da sua Amém. vida, né? E estamos no processo. Estamos no Nós estamos processo. no processo. Você agora está fazendo
a mentoria, né, de terapeuta. Faço mentoria, amiga, e estudo demais. Para quem não gostava de estudar, eu falava tudo, gente, tudo, menos estudar, menos ler livro. Eu não quero nada disso. E hoje, qualquer tempinho que eu tenho, eu tô lá lendo, tô comprando. Meu marido falou, mas mais livro chegando em casa? Eu falei, deixa eu. Falei, é isso que o Espírito Santo de Deus faz, sabe? Então, assim, é incrível, é maravilhoso, realmente. É algo que você não se via fazendo, hoje você faz. Algo que nem passava na sua cabeça, o Espírito Santo de Deus, ele tá lá. Não, é por aqui e é aqui que você vai. E você vê que é o caminho certo. Sim. E ele vai te usar. Ele vai te Amém. usar para ajudar outras vidas, Eu outras creio almas, nisso. né? Você está nesse processo, você está nesse caminho. Eu também sou no outro processo, né? Que o Senhor está me colocando. E todas nós estamos em processo. E é legal a gente falar isso, né? Porque às Sim, vezes também pode ser que tenha mulheres que vão ver e vão falar: Nossa, eu queria servir, eu queria fazer alguma coisa para o reino de Deus, mas eu não me sinto preparada, eu não me sinto capaz, né? Então entenda dessa forma, que sempre nós vamos estar em processos, sempre o Senhor vai estar nos tratando, sempre o Senhor vai estar nos direcionando, e o melhor caminho para você ser usada, né? E entrar no propósito que o Senhor tem para sua vida é viver na dependência do Espírito Santo, porque sim. aí não tem erro, né? Então, se existe uma coisa que você pode fazer agora, nesse exato momento, entre no teu quarto, feche a porta e tenha o seu secreto com Deus, né? Mateus 6,6. Pratica isso, porque tudo vai começar aí, no secreto. E aí as outras coisas vão acontecer naturalmente, né? Sem esforço, sem Sim. bagunça, sem nada. Vai acontecer conforme a vontade dele. Amém? Amém. Glória a Deus, eu fico muito feliz por esse primeiro episódio que Eu nós também, amiga. tivemos hoje, essa conversa boa, né? Esse vai ser o primeiro, acredito que, de muitos, né? E eu fico muito feliz, agradeço por você ter tirado Eu tempo, que porque a sua agradeço. vida é corrida também, como Muito. empresária, mãe, esposa, né? Mas você tirou esse tempo, você veio aqui. E assim nós finalizamos esse podcast. Se você quiser, pode fazer uma oração, Pri, pode ser? Pode. Para a gente finalizar? Espírito Santo de Deus, te agradecemos por este momento. Pai, que esse podcast possa alcançar pessoas, que possa alcançar corações que necessitam e que precisam mais de ti. Pai, que elas entendam que o secreto é o lugar aonde o Senhor fala conosco, aonde o Senhor transforma, aonde o Senhor muda história e muda cativeiros. Te agradeço, Pai, por este momento, pela vida de cada um que está aqui. Te agradeço por essa oportunidade e te agradeço pelas maravilhas que tem feito em minha vida. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós cremos em nome de Jesus que mulheres vão ser ativadas e muitas coisas vão acontecer. E isso é só o começo, em Amém, nome de amiga. Jesus. Deus abençoe vocês. Shalom.